Oi, temos jogadores com cartão vermelho e, desculpem, cartão amarelo e é verdade, sim. Vamos ver quem são os jogadores que nos poderiam ajudar a conseguir os resultados. Boa tarde. Nós sabemos o que vamos jogar amanhã, temos experiência, o grupo sabe disso, esperamos estar à altura e conseguir os ¿Qué pontos tal? que a ¿Cómo gente está? precisa. Profe, por acá. Nicolás Rivera de Radio Caravana. Oi, Profe, dentro de Nicolás todo esto, Rivera. ¿cuál va a ser, no hablemos de estrategia, sino el convencimiento para salir a ganar partidos que Qual necesitamos vai ser mañana? a Usted en la conferencia de estratégia prensa para contra Venezuela dijo, a ideia para vencer habrá amanhã após a cambios, partida habrá contra a muchos, Venezuela? habrá Você pocos. falou que Depende haverá también del mudanças. sofocante Serão calor muitas, que está poucas, haciendo, por lo menos aquí en Las Vegas, também da y sobre calor todo qué tão decirle sufocante que está a la aqui hinchada, fazendo em porque Las salían Vegas. videos de E o que falar hinchas, para a niños, que se torcida? salieron Porque llorando há después del vídeos partido contra de Venezuela, saliendo meninos, desmayados, meninas que verlos hablar. ¿Qué acabaram decirle entonces a chorando esa após a gente partida que viene a contra a alentar Venezuela, que más esperavam que probablemente vocês su vencessem? dinero, sus ahorros Então, o que para ir a falar los com esses partidos? torcedores que Gracias. estão usando tanto dinheiro para vir para os Estados Unidos para ver vocês? Bom, nós tentaremos vencer como a gente faz em todas as partidas e logo após as circunstâncias, o adversário é o que vai condicionar também. E, bom, amanhã tentaremos fazer o melhor para tentar vencer e todas as pessoas que estão nos apoiando, bom, que possam ficar satisfeitas. Profesor, buenas tardes, María José Flores, de Univisión, y te saluda Oi, boa Univisión. tarde, Maria José Profe, ante Flores, la da ausencia de Ener Univision. Valencia, ¿en qué va a cambiar Com quizás a lo que es el sistema ausência do táctico Ener que va a enfrentar a Valência, Jamaica? como Y vai mudar para compartirlo, o ¿se preferirá desenho cambiarse para Fernando enfrentar Santos a para Jamaica reemplazarlo? e ¿Cómo quem está vai el ánimo de los substituir chicos? ele? E para o ¿Cómo están tus Carlos, compañeros? como está a moral do grupo, seus companheiros, como estão vocês? Por causa da expulsão, o Werner não vai estar, é um jogador importante, mas acho que no grupo temos jogadores que podem fazer o seu papel. Temos o Kevin, o Jorge, algum deles vai ser o titular para ajudar e como apoio de todos os jogadores disponíveis, faremos tudo o possível El grupo para está obter um bien. bom resultado. Creo que una de las cosas que hablamos es hacernos fuerte internamente O porque grupo me está he dado bem. cuenta en los años que tengo A acá en la gente falou selección, me muito doy da cuenta de que cada importância vez que de sermos paramos no nos fortes. Com equivoquemos, tantos anos aqui na seleção, muchísimo eu cuando sei que muitas empezamos pessoas estão esperando la que a Copa gente América y erre, jugábamos por né? encima de nosotros y Mesmo antes da siempre Copa América, un buen muitas vestuario, pessoas un buen equipo estavam somos conscientes de lo que pasó el falando otro de día. nós, sempre as Son cosas mesmas de fútbol, no lo pessoas, né? E esperábamos del nós fútbol, somos seguro cientes do será que lo aconteceu no normal. outro dia, são coisas do Esperar como futebol, não mañana no se esperávamos juegue, nada que pasa, acontecesse jugamos en isso. Jamaica, As estamos coisas para não deram eso, certo e, necesitamos bom, 3 puntos, agora bueno, temos a Jamaica, estamos pensando nisso, precisamos dos 3 pontos e ¿Qué logo depois tal, vai vir o Félix? ¿Cómo México. está? Pablo Mora de Radioactiva. Oi, Félix. Usted Pablo tiene Mora, 16 da partidos dirigidos Radioactiva. con Ecuador, 9 victorias, Você tem 60% 16 de partidas efectividad, como o derrotas Equador, solo 9 contra vitórias, Países 60% Bajos, contra de Italia, efetividade, coincidimos en derrota esa só contra a semifinal, Argentina, contra contra a Venezuela con 11 Itália hombres. e o ¿Le que molesta un aconteceu poco que contra a hicimos ese Venezuela com um trabajo de homem a prácticas? Seguro menos. que un poco Carlos ya Você algo ha dicho, pero ¿le molesta que fica objecciones sobre ese chateado trabajo quando que as hice estos números pessoas que quizás son los mejores de la criticam o seu historia del trabalho, DT en mesmo com Ecuador esses en números 16 que são os partidos, o cree que es melhores da parte, história de um parte de treinador su no Equador trabajo em 16 aguantar un poco partidas? la presión Ou que pueda acha que é venir? parte do seu Y trabalho Carlos, después de aguentar que, bueno, as en un momento un objeções? rol, fuiste titular en un E mundial en Carlos, 2014 você foi y titular na allí Copa tu do rol Mundo era otro dentro del 2014 vestuario. e Hoy aí o eres seu uno de los más papel era outro experimentados dentro do universidades, vestiário. usted Hoje bien você é um dos consciente. mais A veces salir experientes e no con ese nas rol sí se adversidades vuelve, ya lo lleva você haciendo mucho precisa tiempo. de ser protagonista. Então, como você se sente nesse papel? Bom, um pouco de tudo. Aguentar, as pessoas podem falar, têm direito de fazer, cada um tem a sua opinião e é respeitável. Eu respeito, claro, mas eu vou me focar no meu trabalho, que é tentar ajudar para que as pessoas possam, para que nós possamos estar bem, o melhor possível. Às vezes, o trato do time é injusto, né? As pessoas tratam o time de maneira injusta. Eu acho que esses jogadores estão
dando uma lição de se envolver, de querer fazer as coisas bem. Às vezes dão certo, outras não, mas para mim, o mais importante é que os jogadores acreditem, que mostrem essa atitude de querer fazer as coisas como estão fazendo em cada treino e em cada partida. E, bom, logo após os resultados estarão aí e a opinião de cada um, como falei, eu respeito, mas não perco energia em acompanhar esses comentários, porque senão o desgaste seria muito grande. E como já falamos antes, bom, estar pendente só do grupo, de nós sermos fortes. Com isso, eu acho que poderemos ir pelo bom trilho. E para mim, nesse novo papel, sempre tentar ser positivo, com a minha experiência de tantos anos, falar com eles de serem profissionais e também não ficar ligados como que está acontecendo lá fora. Às vezes tem frustração, vem coisas diferentes. E o importante é o que o grupo sente, que esteja contente, e independentemente do que acontecer no final, dar o máximo e sempre sermos positivos. Ramiro Razo de Boa Razo tarde, TV, Ramiro Razo, ecuatoriano, da periodista de New York. Razo Me TV, alegro que va a jugar como un equatoriano, centrodelantero jornalista de Nova este año. York. Você ¿Por qué vai jogar como um decidirse entre centroavante. Rodríguez o E Jordi? ¿Cuál característica o ve Rodrigues usted que es ou la o más conveniente Jordi? para superar Qual la característica férrea você acha defensa que é que mais tiene el conveniente rival? para Y para superar a Carlos, forte defesa do ayer marcaba adversário? E para o 111 Carlos, grados ontem Fahrenheit, es decir, 44 eram, centígrados, havia grados centígrados, un 44 calor graus centígrados, insoportable aquí en um Nacho Herrera. calor Cuando tiene insuportável problemas la aqui. selección con Sarmiento que sale, no solo en este partido, sino Quando a antes en la seleção parte tem física, problemas y peor que com o termina Sarmiento acalambrado. ¿Cuál que es tu estava punto de vista de saindo, jugar né? este compromiso? Primero, Então, o que Mister, você acha de la respuesta. jogar ¿Por qué o la esse decisión? ¿Cuál compromisso? será la característica principal entre Então, Jordi qual y será a Rodríguez para este característica match? Gracias principal y buenas entre tardes a todos. Jordi e Rodrigues para essa partida? Obrigado. Bom, os dois têm condições. Se a gente decidir dois atacantes ou centroavantes, serão os dois, ou se não, vamos escolher aquele atleta que a gente pense que poderia contribuir com algumas características. São jogadores semelhantes, os dois atacam o espaço, isso é importante. O time adversário fisicamente vai exigir muito, então ter jogadores que possam atacar o espaço e disputar essas bolas para descarregar para aqueles jogadores que estão chegando da segunda linha poderia ser importante. E a partir daí a lição será pela tarde vamos ver como que estão os atletas e teremos que escolher um ou os dois. Bom, sobre o clima e o do Jeremy, é muito importante uma boa hidratação, um bom descanso. Não pensamos tanto nisso, porque senão amanhã a gente vai dizer, não, desculpa do calor. Não, nós estamos focados no nosso trabalho, estamos trabalhando faz vários dias e ser positivos e tentar reverter essa situação, porque nós precisamos porque estão esperando o mínimo de nós para continuar nos matando. Então, a gente quer fazer as coisas bem para dar uma alegria a nós mesmos, ao país, às pessoas, aos torcedores, também àqueles que querem nos matar. Boa tarde, Soledad Rodrigues, da ESPN. Prof, sobre a Jamaica, você falou de algumas situações que vocês analisaram diretamente do adversário, né? Esse elenco que você conhece, né? O que você viu contra o México e como neutralizar as suas fortalezas. Como é que você faria para neutralizar eles? E Carlos, junto com o Caicedo, vocês manejam bem o meio-campo. Então, qual seria a chave para ganhar esse setor na partida de amanhã? Bom, vamos enfrentar uma equipe que é bem forte fisicamente, estão competindo bem. Nas últimas rodadas FIFA, para o México foi difícil vencer. Na rodada de março, estiveram em semifinais com os Estados Unidos, que puxaram até o limite. Então, é um time fisicamente bom, com uma boa ordem tática. E, bom, com jogadores
lá acima que são importantes. Sabemos que as suas transições de defesa ao ataque são muito rápidas e teremos que controlar tudo isso e também tentar ver para onde a gente pode atacar a sua última linha, especialmente porque aí é difícil superar eles, mas bom, acho que temos jogadores e um jogo global para tentar nos aproximar e atingir o objetivo. Amanhã vai ser importante que a gente fique unida, que possamos aproveitar a oportunidade e que a gente possa acreditar no nosso trabalho, porque acho que nós que estamos lá dentro trabalhando, ficamos sabendo do que estamos fazendo e temos um grande grupo. O Moisés está muito bem, o Franco, eu, o Cifuentes. Qualquer um que tiver que entrar vai fazer as coisas bem. Nós nos focamos no fato de que o Equador sempre tem que estar bem representado, independentemente dos nomes. O importante é atingir o objetivo final. Boa tarde, Andrés Villamarín, de La Red Equador. Profe, é difícil se acostumar com essa pressão, sabendo que se amanhã vocês não somassem os 3 pontos, vocês deverão voltar para o país em meio da ilusão que é gerada pela Copa América? Oi, Carlos, abraço. Eu queria perguntar, você acaba de falar que vocês que há pessoas que querem matar vocês, né? Não literalmente. Você pensa que, não sei se é como processo, como entorno, mas eu acho que tem como aí uma situação onde vocês estão sendo atacados demais? Bom, comissão técnica e jogadores, estamos numa seleção profissional de alto nível e a pressão sempre está. Sabemos que são situações limites, sabemos que a primeira partida era importante e esse daqui é ainda mais. Mas vamos estar com a cabeça fria, sem cair nessa ansiedade. A partida vai ser longa. Esperemos que possamos ter um bom desempenho, que possamos nos ocupar dos detalhes e, sem dúvida, o compromisso e o esforço estará aí para dar tudo. E com esses fatores acontecendo, teremos a ilusão de conseguir um bom resultado e continuar vivos na competição, porque isso que a gente está tentando fazer, tentar competir, tentar classificar para as quartas. No outro dia não deu certo, mas temos mais 2 oportunidades e vamos pensar que temos oportunidades. Sabemos como é a situação, porém, a situação limite, falando em termos esportivos, igualmente, os jogadores estão esperando um momento para ir e jogar. E eu acho que amanhã vamos fazer uma boa partida. Respondendo à sua pergunta, a gente começou a eliminatória com 3 pontos a menos e se a eliminatória acabar hoje, o Equador entraria na Copa do Mundo. Então, estão sempre criticando aqui porque não está ele, porque não está esse outro, porque isso, porque aquilo, em vez de apoiar. E há pessoas que apoiam, claro, que analisam futebol e entendem o que está acontecendo, e há outros que não. E eu acho que a maioria não. Estão esperando o mínimo erro, o mínimo detalhe para assinalar e para falar de nós sem ter o conhecimento do que está acontecendo, porque muitas vezes nem pensam nos números, só pensam nos nomes, o que as pessoas estão pedindo, o que a mídia está pedindo, ou as questões controversas, né? Desde que eu estou na seleção, sempre acontece a mesma coisa, né? E quando eu comecei na seleção, poucas pessoas estavam na Europa. E agora, eu acho que com outros jogadores que já estão na Europa, as pessoas com experiência estão ajudando, apoiando esses jogadores. Por exemplo, o Kendry, 17 anos, tem pessoas matando ele. Tanta responsabilidade para um menino tão novo. Esperamos que ele seja o salvador de todos os problemas? Não, não é assim. O jogador merece respeito. Eu acho que a gente está sofrendo disso, porque sentimos que não temos o apoio das pessoas. Precisamos desse apoio para esse tipo de competição, então somos cientes do que estamos dizendo. E eu sei que eu fui forte hoje, mas eu sinto que era o momento. Espero que amanhã possamos fazer bem as coisas, que reverter a situação e que os jogadores possamos dar esse passo importante.
Profe, usted habló de Oi, que el rival Alfredo también Alévaro, condiciona do Rádio los Caché, momentos de del partido, Guayaquil. la posición del equipo dentro del campo de Você juego. falou que o ¿Cuál sería su seleccionador adversário el partido de impacta no mañana? como que De acuerdo a vocês la se postura de postam, propuesta, va a né, ser un na equipo reactivo, partida. Então, o que defensivo, vocês vão con fazer todas esas amanhã? características del Vão rival estar y com uma tomando en cuenta proposta también la mais necesidad que tiene hoy de Ecuador, defesa, de evidentemente correção e ganar porque considerando a todos los partidos necessidade son do una final. Equador El de Ecuador va a vencer, tener porque esa todas postura as partidas ofensiva são uma porque hemos final. visto mucho Então, un vocês vão Ecuador ter por uma momentos posição defensivo, mais con Argentina ofensiva, pasó, porque o y Equador, otros por momentos momentos, foi proponiendo también ofensivo, como dependiendo a del rival. Argentina Esa aconteceu, que postura de houve mañana, ¿cuál va a ser, profe? proposta também. Para Então, Carlos, dependendo do aprovechando adversário, o que vocês vão fazer su amanhã? coyuntura Qual vai ser o también, ¿dónde te desenho? sientes más cómodo? Cuando Ecuador E, propone, Carlos, como você se buscando sente mais defender a sus confortável? Quando vocês compañeros, o te sientes mucho propõem, más você cómodo cuando tem que toca defender defender as y costas dos proponer seus una propuesta para el companheiros, ou você partido? está mais confortável defendendo com uma proposta mais La de propuesta de reação? mañana pues será muy parecida a lo A que se proposta intentó de durante amanhã vai ser semelhante los como que dos nós primeros 20 minutos tentamos cuando estuvimos ahí nos en igualdad primeiros numérica, 20 cuando cualquier minutos, equipo mostró quando estávamos com a mesma quantidade de jogadores que o una idea adversário. de juego de ir a por el E partido aí o desde el time primer mostrou minuto. uma ideia de Eh, jogo, de tentar es verdad que vencer desde hubo o primeiro algunas minuto. imprecisiones, pero es normal debido a la É oposición verdade y que quizá los houve nervios alguns iniciales del erros, partido, mas é pero creo que normal com a vamos a ir por estreia, os allí, vamos nervos. a intentar Mas encontrar acho las que maneras tentaremos de fazer ser más isso, tentaremos dominadores. encontrar as maneiras de ser Teniendo mais en cuenta dominadores, que hemos de estar bien cubiertos sempre atrás, porque tampoco Ecuador también considerando que temos que estar va a bem querer intentar cobertos na golpear. defesa, porque o time Y nada, por adversário ahí va a ir. também Evidentemente, tentará durante el partido puede haber muchas atacar. fases del E partido y durante a muchos partida condicionantes poderão ter muitas y fases e irse muitos adaptando a todas las condicionantes, situaciones que puedan haber, e então temos intentando que tener el nos control de adaptar a todos los qualquer uma espacios. situação que Fútbol, puder creo que es acontecer, todo tentando manter controlado o durante todo el controle. Isso aí é partido futebol e não se y pode ter tudo simplemente. sob controle na partida Bueno, yo toda, creo porque que situações no vão importante es cómo mudando. yo me sienta. El trabajo del Acho 5 que não é importante como eu estou me no es sentindo. O muy trabalho valorado dos en un futbolista 5 porque no es el que te hace una finta, não no es é el que muito hace el trabajo. Lo valorizado, importante es porque que não tu está juego fazendo para tener un dribles resultado positivo. e tal. O importante é que eu possa ¿Qué fazer tal? bem ¿Cómo meu le va? trabalho para Buenas que o tardes. time possa obter um Profe, resultado dentro positivo. de todo lo que sucedió Boa en el tarde, partido professor. contra Com Venezuela, tudo o que aconteceu na el equipo partida había contra a empezado bien, Venezuela, se o había time pintado tinha un camino começado interesante bem, y bueno, después de la expulsión era uma todo partida cambia. bem Pero es interessante, justamente e ahí cuando após o parece que cartão Ecuador vermelho mudou se quedó sin tudo. una idea clara E si aí, tenía que o retroceder Equador mucho o ficou sem uma mantenerse ideia quizás clara se a tinham media que cancha recuar para que Venezuela muito ou no se se manter acerque no tanto desde el meio-campo inicio para del que a segundo tiempo. Venezuela não se aproximasse Esos tanto segundos no claves início do que tiene segundo que tener tempo. siempre Então, un equipo que esse se los plano tiene ya B preparados que para o lo que time se viene, porque precisa, evidentemente você já el mínimo tem error eles deja muy para as complicada la próximas situación. partidas, Carlos, otra porque qualquer consulta. erro poderia Piensas de que influenciar en base negativamente a a todo lo seleção. que has E, manifestado, Carlos, la considerando gente, el todas essas coisas periodismo y que você demás, mencionou, você não confía acha que o mucho en ustedes, jornalismo confía e os mucho en esta torcedores selección, confiam creen que puede muito dar em más? vocês, Lo confiam han muito nessa mencionado grandes seleção e acham jugadores, que lo podem mencionan dar desde mais? Lionel Messi. Grandes jogadores Pueden falaram dar mucho disso, o más y próprio cuando no salen Messi las falou cosas es por disso. eso que se exige y es E por quando eso as coisas não dão que se certo, por critica, isso é porque que as pessoas estamos exigem e conscientes de que esta criticam, selección puede llegar porque a somos más cientes cosas. de que Gracias. essa seleção daqui poderia fazer mais. Bien, los planes de partido están ahí y evidentemente hay Os variantes como la que planos, hubo el otro día. desenhos das partidas estão aí. Tem Es una variantes como a do variante outro que creo que dia. condiciona É muchísimo. uma Se variante que juegan acho que 70 minutos condiciona más los añadidos, son muito. 80 minutos. Se jogam 70 Ante un minutos, rival mas fuerte, os acréscimos pues com um quizás rival mucho forte, calor. em Exigíamos condições de muito mucho esfuerzo. calor, Creo que intentamos que adaptarnos a exigia la de muito situación. esforço, tentamos nos Tuvimos que adaptar à defender más que atacar, situação. obviamente, Tivemos que porque no defender nos mais do que dejaban tampoco atacar, y creo que obviamente, tampoco, porque não nos bajo permitiam. mi punto de vista, E, ustedes tendrán el suyo y na lo minha respeto, opinião, vocês evidentemente, poderão ter a pero sua própria, e eu no pensaba respeito, que siguieran la claro, misma dinámica de mas ir a eu por não arriba, pensava que hacer continuar una com a presión mesma alta dinâmica da fuera una pressão posible solución. alta. Creo que tuvimos el partido aún así Era bastante uma possível controlado. solução. El gol viene de una Acho acción que a partida aislada, no se habían estava generado. Con bastante el 0-1 controlada. creo que O tenemos gol una muy buena foi excusa uma ação para marcar el 0-2, isolada, pero bueno, todo mesmo ello como o sabrá que se 0-1, a perdió y gente entonces estava perto do pues todos 0-2, los mas bom, análisis, pues cada uno todas tendrá as el suyo. análises após a derrota Intentamos serão, sacar el cada um terá a rendimiento y mantener el própria, sabe? resultado, Nós intentar aprovechar tentamos manter o desempenho e o las posibles resultado, contras que pudimos tentamos tener. ¿Se pudo aproveitar hacer mejor? Pues os sí, possíveis yo creo que contra-ataques. Poderíamos ter intentamos feito hacer melhor, todo claro, lo máximo sim, para mas nós intentar sacar tentamos un fazer resultado tudo y ao sin duda máximo para esperemos
obter um resultado que não foi conseguido. Esperamos que para os próximos jogos não aconteçam as mesmas circunstâncias. E é assim, jogar 80 minutos com um homem a menos neste nível é uma situação
É extremamente difícil. E eu falei com os atletas. E eu posso repetir sem problema. Eles fizeram um grande esforço, fizeram o máximo, não deu certo e, sem dúvida, serão recompensados em outra ocasião. E nós somos positivos, olhamos para a frente, apesar do barulho que poderia se gerar. Poderia repetir a pergunta? Você acha que as críticas não são porque a gente está esperando que vocês errem, mas porque nós pensamos que vocês poderiam dar muito mais? Eu acho que nós mesmos geramos isso, mas internamente sentimos que o apoio não é suficiente, ou que não é o que nós estamos precisando, porque muitas vezes é fácil ver a partida de fora, né? Mas nós somos os que vivenciamos e sentimos o apoio. No jogo contra a Venezuela, tinha muitos torcedores da Venezuela, mas houve apoio. Então, para a próxima partida, precisamos do apoio também. Se vocês realmente estão apoiando a seleção, então precisam apoiar também aí, desde o início, né? Como aquecimento. Não é bom esperar que algum erro acontecer para criticar, né? Porque a gente vivencia a situação assim. Antes da lista, já estavam acima de nós. Por que isso? Por que aquilo? Vamos apoiar. Oi, Roberto Machado, da Mache Deportes. Senhor Sanches, amanhã a partida é chave para os dois times, porque o perdedor poderia voltar para casa. Você conhece bem o treinador da Jamaica. Ele expressou que vocês já se conhecem, compartilharam tempo no Catar. Olá, olá, olá. Esse é um texto para meu colega Alejo, do Cabine de Português. Tudo bem? Olá, 1, 2, 3. O que fazer para conseguir? E Carlos, em 2014, quando você foi convocado, muitas pessoas criticaram, mas passaram 10 anos e você continua aqui. Então, o elogio e a crítica, acho que vem dos resultados. No ponto de vista jornalístico, eu pediria tirar um pouco disso e se focar mais no que as pessoas querem, o que nós queremos. Porque quando a seleção vence, todos vencemos. E quando a seleção perde, todos estamos perdendo também. Então, talvez seria bom tirar isso da cabeça. E como falou o colega, nós achamos que a capacidade individual desta geração de atletas poderia nos oferecer mais ainda. Por isso é que tem tanta exigência. Sim, nos conhecemos como treinador da Jamaica, a gente se conheceu no Catar. Ele sempre tem times com muita ordem, então tentaremos fazer um jogo para que eles estejam desconfortáveis e tentarei evitar as transições, como falei. Testando o canal de geral, português, 1, 2, 3, 1, 2, 3, então testando o canal de dominadores. português, 2, 1, 2, 1. Tentaremos tirar eles das suas posições para encontrar os espaços para tentar a finalização. Então, tentaremos fazer tudo isso para obter um bom resultado, para ter opções na última partida, para ter chance de classificar. Eu acho que não é tão fácil tirar da cabeça, sabe? Na minha opinião. Porque é você, sou eu que estou experimentando, que estou vivenciando. Esses 10 anos foi quase constante, não é só um momento. A partir de que eu cheguei na seleção foi constante até hoje. Eu sempre faço o meu trabalho, tento não ouvir, tento continuar em frente, as críticas ajudam a ser forte, mas estão exigindo tanto. Mas o que estão dando para a gente? Estão dando o apoio que nós precisamos como seleção? Ou é só quando ganhamos? Sim, quando ganhamos, ganha o país, mas quando perdemos, o que acontece? Começar porque ele, porque aquele, e essa é a realidade. Muitas pessoas talvez passaram por aqui e sabem o que se sente aqui dentro, e agora estão criticando muita coisa, mas eles sabem o que é estar concentrado tanto tempo para esse tipo de competição. Então, se vê o resultado, que acontece o resultado, mas nós aqui temos uma convivência e estamos vivendo de outra maneira. Hoje a gente acordou às 7 de manhã para ir a treinar com calor. Então, não vamos dar desculpas ao clima e tal. Nós sabemos o que precisamos. Hoje precisamos os 3 pontos amanhã e logo após pensar no México e obter a classificação para que o país possa estar feliz, a gente possa estar feliz e que possamos continuar com o sonho. Nosso sonho é ganhar a Copa América.
E às vezes se começa perdendo. A Argentina, na Copa do Mundo, perdeu a primeira partida. Então, temos que acreditar e precisamos do apoio de todos, porque não é fácil, é complicado. Meninos, jogadores que encerraram a temporada faz pouco, não se recuperaram. Então, não é fácil, né? Encerrar a temporada e começar um torneio tão rápido. Então, é difícil, temos que trabalhar com muita responsabilidade, muita humildade, como sempre, e esperamos que amanhã seja um grande dia. Última pergunta. Oi, tudo bem? Eu queria perguntar sobre a saída da bola e os fundamentos disso. A gente falou do volante, o armador central, e que tipo de perfil era necessário para esse tipo de partida. E considerando a Jamaica, sobre a saída da bola e o movimento ofensivo e defensivo, que não deveria faltar para que a partida aconteça como vocês esperam? Amanhã teremos muitos condicionantes. Primeiro, pensamos que eles poderão fazer um desenho específico e a partir daí teremos que nos adaptar. Eu acho que é importante que no começo do jogo não tenhamos essas perdas de bola na zona de início e quando tiver alguma perda, que os jogadores possam fazer a pressão após a perda. E, bom, acho que como os jogadores que nós temos, com diferentes opções, aí no meio-campo tem jogadores que são bons com a bola, os zagueiros também ajudam a cada vez mais. E estão ajudando muito, como o Félix, o William, o Piero, que estão aí ajudando. E aos poucos, essa ideia pode se reforçar. Vamos ver se eles vão fazer pressão alta com os três atacantes. Hello, this ou is se um Guadalupe deles from vai the ficar mais Portuguese Booth, recuado talking to para Wolf. não permitir a saída lá Everything dentro. okay? Thank you. Então, teremos que ver quais serão as soluções. Mas, no final do dia, o mais importante é que a gente possa fazer a leitura do que está acontecendo, que os jogadores tenham a Hi, confiança. Bradley. This Para mim is é Alex importante que o testing grupo esteja Portuguese forte. channel. Quando eu I'm escuto o standby for Carlos Portuguese. falar da Thank you. sensação geral, que é a realidade, bom, talvez seria bom tentar nos isolar um pouco do que está se falando, o que está se gerando ao redor do time. E é difícil ganhar esse tipo de partidas, mas, bom, esses atletas têm a capacidade, têm um grande nível futebolístico e de personalidade para amanhã fazer uma grande partida e dar uma alegria para continuarmos como opções. Obrigado, a gente se vê amanhã.